Olha, quero que você preste atenção na nossa conversa. O Fred está aqui pela internet hoje, o Fred Figner, para conversar conosco. É muito importante que você entenda um passo a passo que precisa ser criado para que você não chegue no seu limite e perca grandes oportunidades. Estou falando do caso Simone Biles, por quê? Porque saiu em todos os jornais durante a semana e assim foram acontecimentos que acabaram rolando durante a semana toda e que nos chamou a atenção. Nós estamos falando de uma campeã, pode pôr a imagem da Simone na tela para mim? De uma campeã, na última Olimpíada, ela simplesmente ganhou 4 medalhas, então eu quero que você preste atenção. Ela é medalhista de ouro e era, na categoria dela, na ginástica, a grande sensação desta Olimpíada. O que aconteceu no último dia 27, ela foi mal numa das consideradas, ela foi muito abaixo, na verdade, aquém daquilo que se esperava dela. Você está vendo aí a apresentação dela. O que aconteceu? Por conta dela ter ido mal perto daquilo que se esperava, ela desistiu de competir. Isso chamou atenção demais porque, como falávamos de uma campeã, de uma vencedora, ela mesma confessou que estava passando por sérios problemas psicológicos e ficou com medo, porque é um esporte de alto risco. Se você fizer um salto errado, por exemplo, você pode se acidentar gravemente. O Fred está aqui com a gente para conversar conosco, por quê? Porque é importante que nós entendamos que todos nós somos seres humanos, passíveis sim de errarmos e, mais do que isso, de desistirmos quando acharmos conveniente e recomeçarmos de outra forma. Fred, muito obrigada por você estar aqui conosco. Acho muito importante que a gente fale sobre isso. Estamos falando de uma atleta de alta performance, mas no nosso dia a dia a gente busca alta performance em tudo que nós fazemos, né, Fred? Então, a situação da Simone, ela levanta uma possibilidade da gente começar a entender a necessidade do equilíbrio para sermos verdadeiros campeões do nosso trabalho. Fred, boa tarde. Boa tarde, Keila. Um grande abraço, pessoal de Bem com a Vida. Considerações brilhantes, né, as suas. Não é de hoje que a gente está tendo um altíssimo adoecimento dos profissionais com níveis de depressão, níveis de burnout altíssimos, que é o esgotamento mental, é quando a pessoa ela não consegue trabalhar. E no caso da Simone, você vê que é um esporte, né, uma profissão que exige altíssima performance. Ela não pode errar. São os detalhes que vão contribuir para que ela tenha uma nota excelente e conseguir ter o seu destaque. Só que a gente fala de saúde mental, né, e traz essa surpresa quando uma medalhista abre mão da Olimpíada por uma questão da saúde mental, mas no nosso cotidiano, com os nossos familiares, nossos amigos e as pessoas à nossa volta, a nossa rede de amigos, constantemente pessoas que estão passando por situações muito parecidas ou piores. Não é à toa, Keila, que as empresas estão criando departamentos de saúde mental ou estão criando projetos para apoiar colaboradores. A pandemia, ela contribuiu muitíssimo para o adoecimento dos profissionais, mas esse processo, ele já é um processo que vem acontecendo há muito tempo, né? Os congressos de recursos humanos, os congressos de gestão de pessoas, já se traz essa questão do adoecimento desses colaboradores. Ô Fred, outro ponto... Oi? Isso se dá ao ponto também de nós percebermos que por conta do desemprego, por conta das dificuldades financeiras, a gente acaba tendo um certo medo até de fazermos parte dessa estatística e acabamos nos cobrando demais? Multifatorial, Keila. Esse é um ponto muito considerável, o medo do desemprego, mas também empresas onde lideranças despreparadas colocam metas extremamente difíceis de serem cumpridas, a questão do clima organizacional, a questão do trabalho em si, ou seja, a pessoa ela acaba fazendo uma atividade que não gosta e dia após dia ela vai tendo um desgosto, né, um adoecimento, vai aumentando o nível de tristeza dela, mas as empresas elas precisam reconhecer e entender também que os colaboradores eles têm limite, né? Existe essa glamorização da alta performance, é um tema que fala, né, das competências, né, mas é preciso entender também que nós temos limite e, mais do que isso, reconhecer o nosso limite. Ano passado eu participei de vários projetos de saúde mental com rodas de conversas
com os colaboradores, eu entrava online e a gente tinha temas sobre ansiedade, depressão, e me chamou muita atenção o altíssimo nível de estresse que os profissionais se encontram. Além da questão da pandemia, a forma e o método de trabalho. E aí as empresas que vão percebendo e entendendo que saúde mental e qualidade de vida é, né, um salário emocional, é um benefício, elas também vão atraindo os melhores profissionais. E as empresas que não vão colocando isso como uma pauta, não vão dando a importância do trabalho, a qualidade de vida do colaborador, elas também vão tendo aí altíssimos níveis de afastamento. Então, pode falar, Keila. Fred, existem sinais que estes profissionais emitem antes de acontecer? Porque eu imagino, por exemplo, no caso específico dessa menina, ninguém chega numa Olimpíada depois de treinar mais de um ano, né? Porque acabou treinando mais além daquilo que se imaginava, porque pelo fato de não ter tido a Olimpíada que seria no ano passado. Durante tudo isso, assim como durante o meu dia a dia no meu trabalho, eu não emito sinais que daí os meus superiores precisam estar atentos de que eu estou começando a ter um problema, Fred? Perfeito. Uma das coisas que ela fala é que o corpo e a mente não estão em sintonia, ou seja, o corpo dela não começava mais a responder aos comandos mentais. Então, no trabalho, quando você vê muita instabilidade de humor, o choro do colaborador, quando o colaborador ele não consegue entregar o teu comportamento que ele tinha, quando começa a acontecer uma série de alterações, altíssima irritabilidade, agressividade, uma tristeza considerável e permanente, já são sinais que aquele colaborador está passando por enfrentando alguma situação, que pode ser pessoal ou que pode ser profissional, mas que está impactando o trabalho. O papel do líder preparado é tentar escutar, né, através de uma reunião, tentar apoiar e entender como, de repente, até a área de recursos humanos pode apoiar esse colaborador. Existem uma série de programas, né, em diversas empresas que começam a fazer já esse movimento. A pandemia contribuiu muito para isso, para essa preocupação. Mas se a gente percebe que eu está atrapalhando o meu cotidiano, eu acho que essa regra é a mais tranquila da gente pensar. Se a gente entende que o nosso cotidiano ele está sendo atravessado, que a gente não está conseguindo entregar as coisas que a gente conseguia entregar, fazer as coisas que a gente conseguia fazer, e se a nossa tristeza e nossa ansiedade estão tamanho, o nosso esgotamento, está na hora de buscar ajuda, está na hora de buscar um profissional. E isso tem a ver com insatisfação profissional? Ou a mistura das estações, algum problema que eu tenha fora do meu trabalho e que se reflita nesse dia a dia, ou é alguma coisa que pode acontecer simplesmente com a cabeça da gente, porque a gente está cansado e se descansar volta tudo ao normal, Fred? É aquilo, a gente tem que pensar que nesses últimos quase 2 anos, eu costumo falar que a gente está bebendo resiliência a litro, né? Porque para enfrentar tudo que a gente está passando, a gente está tendo que ter uma dose de resiliência extra. E a resiliência, de uma forma bem simples, é a gente conseguir passar pelas situações, enfrentar elas, aprender com elas e olhar para frente com otimismo, mas acima de tudo, o nosso corpo permanecer em pé. Dentro das empresas, existem profissionais que trazem problemas pessoais e familiares, adoecimento, enfim, de Covid, aconteceu muita coisa nesses últimos períodos e isso afeta o trabalho, mas também tem as empresas e as organizações que, querendo essa tal alta performance e querendo o máximo do colaborador, também adoecem o colaborador. Então a empresa tem uma grande responsabilidade nisso também, né, Fred? Sim. Não é a culpa, porque a culpa é da empresa que exige, não, mas existe uma responsabilidade que também precisa ser direcionada para a empresa, né? Perfeito. Então, e como é que a gente entende isso? Se você está tendo um altíssimo nível de afastamento num determinado setor, ou se você faz uma pesquisa de clima, ou faz uma pesquisa interna, e começa a surgir muitos elementos, é hora do empresário, dos diretores prestarem atenção naquela situação e naquela empresa. Seria o papel da área de recursos humanos. Mas a gente pode pensar que sim, algumas empresas, elas têm uma grande preocupação com isso, e outras, infelizmente, ainda não clicaram, ainda não entenderam a importância que isso tem. Tanto é que uma grande empresa, ela criou um departamento específico de saúde mental, ou seja, isso vai se tornar uma crescente. As empresas cada vez mais vão oferecer programas de alimentação, atividade física, meditação. Muitas contrataram serviços de terapia, rodas de conversa, por exemplo, que eu fiz muito ano passado, workshops de inteligência emocional, e são temas que a gente tem que estar conectado a todo momento. Durante o meu dia, dezenas e dezenas de pensamentos passam pela minha cabeça.
Todos esses pensamentos que não ajudam a gente a alcançar objetivos, metas, que não dão estabilidade para a gente, são os pensamentos desfuncionais, ou seja, eles não têm função. Então, por isso que ver excesso de programas, perceber quais são os tipos de situações que te geram estresse, quais são os tipos de situações que te geram angústia, as relações tóxicas que nós precisamos abrir mão, tudo isso fala de algo maior, fala da busca da nossa qualidade de vida. A Simone conseguiu ter um insight. Oi. Não, pode terminar. A Simone conseguiu ter um grande insight, ela soube o momento exato de parar. Porque se a mente já não estava respondendo o corpo, como você brilhantemente fez a abertura, né, do nosso bate-papo, em algum momento, ela, num salto, ela poderia se machucar. E quantas vezes que a gente não respeita o nosso limite e vai um pouquinho além daquilo que a gente poderia e aí arca com os prejuízos. Agora, eu tenho uma outra preocupação que eu não sei se entra especificamente nesse momento. Mas eu me preocupo, por exemplo, com o pós. Tudo bem, eu sei que eu estou cansada, que eu preciso dar um break, isso... Lógico, como eu falei no começo, nós temos a Simone como nosso parâmetro de hoje, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. As consequências dessa minha parada, claro que se eu for conhecida, famosa, uma mega campeã, como aconteceu como aconteceu com essa menina, a minha cobrança vai ser maior comigo mesma. Mas, por exemplo, se não surgirem novas oportunidades, isso pode me causar uma outra frustração que pode parar a minha carreira para sempre? Por isso que eu te perguntei no começo, Fred, se a gente não consegue interromper esse ciclo antes de chegar nesse ponto. De você estar ali na cara do gol, entendeu? E errar o pênalti, você entendeu? Entendi. O que me fica como curiosidade é, dificilmente a gente acorda de um dia para o outro e tem um estafamento, né? Um estafamento completo, né? O corpo vai dando sinais, a mente vai dando sinais. E esses são esses sinais que nós devemos prestar atenção. Ah, tá. Então, esses eu sinais mesma, né, prestar atenção. Exatamente, você mesmo vai prestar atenção nos sinais que seu corpo está dando, sua mente, como é que está o sono, como é que está o humor, como é que estão as emoções, se você tem tempo para parar, para poder ter níveis de prazer. É tão importante a gente ter semanalmente, diariamente, doses de prazer no nosso cotidiano, que é para você conseguir, inclusive, calibrar, ou seja, regular o estresse que a gente tem do cotidiano com os níveis de prazer. Então, provavelmente o corpo dela, a mente, foi avisando ela ao longo dos meses, perto da competição, e aí a gente tem, né, fica aí na interrogação se ela prestou atenção nesses sinais ou não. E na vida profissional é a mesma coisa. Eu atendo algumas pessoas que trazem essa demanda, né, através do coaching ou da terapia, se ela deve abrir mão de salários muitas vezes altos em prol da questão da saúde, e fica aquela discussão para que ela consiga entender até que ponto, né, aquele salário, aquele cargo está maior do que a saúde dela. Em alguns casos, as pessoas acabam entendendo também que, dependendo de uma nova atitude, tendo novas práticas profissionais, ela começa a mudar o comportamento dela e o nível de estresse dela vai diminuindo. Então, cada caso é um caso, mas constantemente eu recebo pessoas que elas falam, elas não sabem, né, se elas conseguem pedir demissão, ou seja, se elas pedem demissão, por conta do salário. Eu costumo chamar esse fenômeno de algema dourada. É quando você fica preso no emprego, fica preso naquela profissão por conta do alto salário, né? Porque você não tem uma outra possibilidade, ou acha que não tem uma outra possibilidade. Porque o mercado também tem muitas oportunidades, mas quando a gente está no meio do aspiral, no meio do furacão, a gente não consegue enxergar. Fred, muito obrigada pela tua participação aqui no programa. Eu sei que você está fora de São Paulo. Uma honra ter você aqui conosco, você ter reservado esse tempinho para ensinar um pouco mais a gente, viu? Obrigada demais mesmo. Espero te encontrar em breve aqui no De Bem com a Vida. Obrigado, um abraço para você e até breve. Olha, eu vou deixar os contatos do Fred para você também, só para você saber um pouquinho mais. Lá no site dele tem muitas informações, que é o fredfigner.com.br, tá? Então entre em contato com ele. No Instagram também tem Fred Figner para você lá segui-lo e poder ter um pouco mais de informações sobre este assunto e sobre todos os assuntos ligados à sua mente e ao mercado de trabalho, tá bom?